a gente não deve ter mitos e nem tabus. É que dependendo dos mitos e tabus, quer dizer, se você não questiona esses mitos, muitas vezes esses mitos podem atrofiar a sua relação e criar constrangimento, não é? Então, os mitos, eles existiram e eles ainda existem até hoje, que é para controlar o comportamento, no caso aqui da sexualidade, controlar o comportamento sexual das pessoas. Então, para isso que os mitos foram criados. Então, se a gente pega lá na época, né, da antiguidade, a gente vai ver, né, que as civilizações, a gente um dia foi feito os animais, todos os outros animais sexuados. Não havia uma regulamentação sobre como a gente deveria proceder com o nosso desejo sexual. A gente ficava pronto sexualmente, a gente entrava no cio, né, como as fêmeas de outras espécies continuam entrando, e a gente, inclusive, a diferença é que a gente não sabe quando entra no cio, né? E quando a gente entrava no cio, a gente fazia sexo com o macho do mesmo jeito que outras espécies fazem até hoje. Até que a gente começou a crescer, se desenvolver como civilização, né? A criar circunstâncias, né? E situações que passaram a ter interesses políticos, interesses econômicos, interesses religiosos, ou seja, essa civilização começou a se constituir e na falta, né, de conhecimento que naquela época não existia, né, no conhecimento não existia, então as pessoas procuravam dar respostas para algumas situações de acordo com o quê? De acordo com essas necessidades que existiam, né? De acordo com as necessidades políticas, de acordo com as necessidades econômicas, de acordo com as necessidades religiosas. E a partir daí ia-se criando regras, normas, e que de tanto se falar, de tanto se repetir, e como as pessoas não tinham onde buscar para saber se aquilo dali que estava sendo implementado era ou não algo verdadeiro, aquilo se transformava numa verdade. E essa verdade ia sendo transmitida geração a geração até que se mudasse, né, se mudasse as condições daquela situação. E esse mito, então, ia sendo construído. Então, se dizia que o certo era esse, e aquelas pessoas que não conseguiam cumprir com aquilo que era dito que era certo, essas pessoas, então, eram, como é que eu diria, pressionadas, né? Ou eram levadas a sentir medo e a sentir culpa, né? Porque vinha aí, então, exatamente naquela época, as religiões tinham uma força muito grande. Aliás, né, só os padres, né, só os religiosos, na verdade, era quem tinha acesso à leitura, a livros, à informação. Então, o que era dito pela igreja, o que era dito pelas religiões, se transformava em verdades absolutas, e isso era, né, comandado através desse sentimento do medo, da culpa, do pecado, para fazer com que aquela população ela aderisse a um comportamento que naquela época era o comportamento que se julgava adequado para aquela civilização, para aquela cidade, para aquele ambiente. Era o que as pessoas que estavam gerindo aquele lugar achavam que deveria ser o comportamento das pessoas, não é? E assim, então, se estabelecia, né, esses mitos, exatamente, né, defendendo aquilo que eles achavam que era aceitável e aquilo que eles achavam que não era, que era reprovável. Então, se transformava nessas circunstâncias, fazendo com que as pessoas acreditassem que, não fazendo aquilo, elas estavam em pecado, e por estarem em pecado, elas tinham medo e elas tinham culpa. Então, a culpa foi a maior ferramenta da construção dos mitos e da modelagem, né, da história da sexualidade no princípio da humanidade. Depois, a nossa humanidade foi se desenvolvendo, né? A nossa espécie foi se desenvolvendo. E ao se desenvolver, foi adquirindo mais conhecimento, foi adquirindo, né, novos conhecimentos, e esses novos conhecimentos a gente foi percebendo
né? Que talvez aquele caminho que disseram que era o certo, talvez tivesse um outro caminho também. E as pessoas começavam a procurar e a buscar, né, outros caminhos. Só que essas pessoas que desviavam desse caminho, né, que era estabelecido como sendo o caminho certo, né, essas pessoas, então, eram consideradas pessoas que, sabe, não eram boas, que aquela história não era boa, enfim, se olhava para esse fato como sendo um fato de erro, como sendo um fato de uma coisa e que causava um sentimento muito ruim. Não é? Mas esse sentimento não era um sentimento e um olhar, quer dizer, esse sentimento não, esse olhar para esse fato, ele não era estático, não é? Ele não era uma coisa que foi no começo, né, da nossa civilização, ele foi colocado de uma forma e nunca mudou. Não, esse olhar, né, sobre esses fatos ligado à nossa vida sexual, que a gente chama de sexualidade, né, todos esse contexto ligado à nossa sexualidade, eles são fatos que eles podem mudar, porque como eles foram construídos a partir da necessidade de regulamentação e, portanto, de acordo com interesses políticos, econômicos e religiosos, não porque era da natureza humana, como nos faziam acreditar, a gente, então, ia, à medida que ia descobrindo coisas ou acontecimentos novos iam fazendo parte, né, dessa civilização, a gente ia mudando esse jeito de lidar com aquele fato. Então, assim, só para trazer um exemplo, né? Por exemplo, em Portugal, em 2014, né, se fez uma pesquisa e se viu que quase 50% dos bebês que nasciam em Portugal eram bebês fora do casamento, ou seja, as mães não estavam casadas. Ora, isso, uma mãe que tinha um bebê que não era casada há 50 anos atrás, ou seja, é bem pertinho, né? Não faz tanto tempo assim. Era um absurdo. Então, eu lembro, né, 50 anos atrás, eu era adolescente. Então, eu lembro de amigas minhas, né, de pessoas conhecidas, de serem, né, rechaçadas, expulsas de casa, a família não reconhecia. Então, o jeito de lidar com esse comportamento era um jeito muito, muito duro. Hoje, as meninas podem engravidar na adolescência, claro, não é o desejável, porque a adolescência é um momento de investimento profissional, é um momento de investimento na vida deles, não é? Não é hora de ter bebê. Então, essa situação hoje é uma situação que a gente não quer, não deseja, trabalhamos e fazemos tudo o que é possível para que uma adolescente não engravide, porém, se a gravidez acontece, já não é mais tratada da mesma forma. Essa menina já não é mais expulsa de casa, ou pelo menos não na sua maioria, não na maioria dos lares brasileiros e nem tampouco dos portugueses. Então, a gente vai ver aí que essas circunstâncias, esse olhar para um fato, né, muda através dos tempos e dos interesses que estão acontecendo. Daí por que a gente precisa questionar os mitos? Será que isso que eu aprendi, que fez parte da minha história, ainda se aplica na história do meu filho, da minha filha? Então, esse é o questionamento que eu quero que vocês façam diante das situações que vocês percebem que te incomoda, que está travando a sua conversa. Porque eu sei que não é fácil essa conversa, eu sei que muitas vezes é difícil. E é difícil exatamente porque a gente não consegue ter clareza do o que é que está me travando. Né? Qual é o conceito de sexo e sexualidade que eu trago comigo que me impede, né, de conversar com a minha filha, de conversar com o meu filho. E na hora que você identifica, vamos desconstruir, né? Vamos questionar, vamos saber o porquê. Às vezes não é desconstruir necessariamente, entender, outras vezes é porque a gente tem desconhecimento, então a gente vai buscar informação, outras vezes tem que desconstruir mesmo. Aquilo já está fora, aquilo já não faz parte mais, sabe, da vida do meu filho ou da minha filha. Então, a gente precisa olhar
para ver o que é que a gente está trazendo e se aquilo que a gente está trazendo e está travando a conversa é de fato algo que faz parte ou não, né, dessa vida com os nossos filhos.